boa noite para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar o nosso papo. E aí, para estar todo mundo na mesma página, esse aqui é um podcast do MIBR, na verdade mais um bate-papo aí, né? É a primeira vez que a gente está fazendo isso. A nossa ideia é fazermos uma vez por mês, para a gente estar falando um pouco do passado também, para a galera que começou a acompanhar há menos tempo, saber como que eram as coisas do passado, desse mundo aí glamouroso do Counter-Strike lá de trás. A gente falar também do que está acontecendo com o MIBR na atualidade e também criar alguns paralelos aí sobre o cenário do passado, o cenário atual. A gente vai conversar hoje aí 1h30 aproximadamente. O NAC aí que está com a gente no MIBR hoje, vocês conhecem aí, Strategic Coach do nosso time, fazendo as streams matinais para alegrar vocês. Dá um salve para a rapaziada aí, NAC. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. E o NAC que vai ser esse cara que vai fazer aí também o meio campo aí também, né? Um cara que sabe aí da situação do presente e também viveu muitas coisas no passado. E, obviamente, agradecer a presença do Paulo Veloso, o vulgo Pavel, não sei como que chamavam lá nessa época aí. Era Pevel mesmo, Pevel, fundador do MIBR, cara que construiu grande parte dessa história aí até os dias de hoje, e que hoje aí tem atuado aí como um amigo e um conselheiro que compartilha aí algumas ideias comigo, mas nada como obrigação, mais como uma pessoa que ama o MIBR. A gente tem trocado algumas figurinhas e tem dado algumas ideias, algumas dicas. E agradecer, Paulo, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por ter criado o MIBR. Se apresenta para a galera aí. Boa noite para todo mundo, Paulo Veloso, né? Como vocês sabem, eu que fundei o MIBR, eu e o time na época que era o Arena.dba, 2002, na verdade era 2002, era final de 2002, mas o time foi criado mesmo em 2003. Então, o maior prazer em estar nesse bate-papo aqui, o Yuri falou. A minha ideia é ajudar sempre, eu já falei isso numa entrevista, é a cria minha, cara, é filho pro resto da vida, né? Então eu pretendo pelo menos acompanhar sempre. E se o Yuri deixar, eu coloco umas ideias aí na mesa. Sim, vamos debater algumas ideias aí. Quero ver algumas opiniões aí da galera sobre os pontos que você tem para trazer. E vamos bater esse papo legal. A ideia é ser mais um bate-papo mesmo, onde a gente separou alguns tópicos aqui para a gente conversar com vocês. Mas também a gente vai estar com o chat aberto aí. Eu vou estar dando uma olhada no chat para trazer alguns temas aí para a gente discutir e também tirar algumas dúvidas aí, curiosidades da galera. Galera essa que está falando, God Paulo, volta Paulo, queremos Paulo. Galera God Paulo, essa eu gostei. Galera clama por Paulo Veloso, galera clama por Paulo Veloso. Também não é assim, né? Eu lembro o Eric Clapton, o guitarrista que chamava ele de God aos 18 anos de idade. Eu não sei nem se vocês sabem quem é Eric Clapton. Tomara que saibam. Com certeza. Grande cantor, violonista. Um monstro sagrado. Então, agora eu gosto de Paulo aí, ó. Já seu novo arroba do Twitter aí, ó. Na hora de God criar aí. Vou criar rede social. Maravilha. E aí, cara, pra gente começar, esse é um assunto que, obviamente, você já falou em várias entrevistas, mas que é legal a gente bater um papo aí de como que foi essa criação do MIBR, por que você criou, contar um pouco dessa história pra gente aí. Depois eu vou perguntar pro NAC em que momento que vocês se conheceram, como é que foi essa experiência aí. Uhum. Não, legal. O MIBR, a história, né, já foi contada, recontada, mas é sempre bom lembrar, né, que foi uma barganha que eu fiz com meu filho, o Fred, Rafael Veloso, né, popular Fitz, agora, mas que antigamente era o Fred. E ele um vagabundo de primeira linha, né, cara? Não estudava nada. Aí e um belo dia ele chegou em casa todo feliz, falando, pô, tô indo pra Dallas. Eu falei, tá indo pra Dallas? Que legal, o que houve? Não, a gente ganhou
um qualifier aqui de um game aí, não sei o quê. Eu, pô, cara, que legal, pô. Ele só tem um probleminha. Você tem que pagar a minha passagem. Eu já, porra, bicho, mas pagar a passagem? Você não ganhou? A gente ganha, mas não ganha passagem, não. Olha como é que era na época, né, cara? O cara ganhava o qualify e tinha que bancar a passagem do próprio bolso. Mas não feliz com isso, ele ainda falou, não, pagar a minha e a do resto do time. Eu falei, quantos são? Ele, 5. Aí eu falei, cara, sabe do que mais? Tá legal. Se você conseguir passar de ano aí, eu vou pagar essa ida para vocês. Era dezembro, né? O CPL Samba. Winter, eu acho, né? CPL Winter. CPL Winter. Era o CPL Winter. Então eu falei, não, passa de ano aí que eu banco isso. O moleque deu o jeito dele e passou, né, cara? Aí eu banquei. Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você quer me acompanhar lá? Tem 2 formas aqui. Tem um tal de HLTV e um tal de Mirk, né? Cara, eu achei legal, né? Aí comecei a ver, verdade, no início eu só conseguia entender alguma coisa pelo Mirk, né? Que o Mirk falava tudo, cara, aí não tinha errado. E aí depois eu aprendi o HLTV, eu fiquei apaixonado, né, cara? Que você podia fazer o que quisesse, né? Acostumado a ver jogo de futebol, ou corrida de Fórmula 1, não sei o que você só via o que o cara estava te mostrando, né? Aí você pega uma tecnologia dessa e começa a assistir o que você quiser. Eu queria ver meu filho jogando, via meu filho jogando. Queria ver de um outro ângulo, via de outro ângulo. Fantástico. Fiquei fascinado com aquilo, né? Mas a história de criação aí veio dessa, né? Quando ele voltou, eu falei, pô, bicho, isso é negócio pro futuro mesmo. Então, vamos ver se a gente faz um time melhor aí. Eles chegaram, nessa CPL, eles chegaram, acho que entre 8º e 12º, que todo mundo falou para mim, olha, cara, esse é o lugar maior que eles podiam estar, meu. Aí fiquei naquela otimista, né, cara? Falei, pô, então junta aí, traz a galera aí, vamos fazer um time aí. E aí começou, a história é essa. Essa história é bem bacana. E, cara, um presente de pai bem legal, né? Não foi pagar uma passagem, foi pagar 5 passagens. Não, mas na verdade era uma barganha. E vamos falar a verdade, eu tinha pouca esperança que ele conseguisse. Vamos dizer que eu joguei e errei, né, cara? O moleque conseguiu. Ah, entendi. Você tava achando que não ia dar, mas deu. Eu tava tranquilo, né, cara? Passa foi bom. No fim das contas, você ia ter que pagar o ano inteiro de novo pra ele e não precisou, né? Pô. Pagou a passagem. Eram mais ou menos elas pra ele. Além de muito mais divertido ele passar e eu ficar lá vendo os jogos, tudo. O Nato já foi ali na matemática, né? Saiu barato ali de ter que pagar a passagem e não repetiu o ano. E nesse momento aí, conta pra gente como é que foi essa questão do Counter-Strike. Você sentia esse negócio aí de jogo violento, não ligou pra isso, já estava acostumado com esse... Porque naquela época ali, o cenário tinha um preconceito muito maior que tem hoje, né? Eu não sei como é que tá o preconceito hoje, acho até que ainda tem um certo preconceito, sim. Mas na época era pior, né, cara? Que primeiro eu virei meio que o mentor do time, né? Então a molecada ficava muito à minha volta ali, né? Pô, como é que a gente vai fazer? Como é que eu preciso treinar? Na época a gente trouxe o SK para treinar aqui, né? O SK é amarradão, pô. Vou passar um tempo no Brasil de graça, né? Os caras ficaram amarradão de vir para cá, né? Então tinha muito isso de eu ficar perto dos moleques o tempo todo. Imagina pai que não me conhece, não conhece nada, não conhece os games, e de repente a gente trazia a molecada para cá, a maioria na época ainda era do Rio, né? Mas ficava enfornado num escritório que eu criei lá para o pessoal treinar, né? E aí vinha muito pai falar comigo, pai e mãe, né? Qual é a sua aí, né? O que você está fazendo aí? Velho desse jeito com uma garotada. Aí eu explicava tudo. Não, olha, a ideia é boa, a molecada se interessa mais, aprende a jogar em time, aprende a atuar em time, não é nem jogar que eu falava, aprende a atuar em time, um respeitar o outro, um depender do outro, não sei o quê. E o mais legal, né, cara? Eles, para jogarem, para entrar na internet e jogar, eles têm que falar inglês.
Você achou que seu filho ia falar inglês alguma vez, né? Aí o cara aí começa a ver algumas vantagens, né? Eu ainda falando, olha, a gente pretende viajar, nós vamos para Dallas, nós vamos para a Europa, nós vamos para a China, né? A ideia é fazer um time. Mas o jogo é muito violento. Aí eu já depois de algum tempo já de transar com a molecada lá, eu falava assim, cara, eu nunca vi um moleque desse sair na mão, né? Ficar nervoso, pô, vamos brigar. Eu nunca vi. Aliás, eles são calmérrimos, né? E, não, mas tem sangue no jogo. Pô, olha pro sangue, ainda mais 1.6, né, cara? Que não tinha realismo nenhum, era aquele sangue meio até esverdeado, né, cara? Sim. Então, aos poucos ia falando. Na época, o juiz de menores ainda proibiu, né? Proibiu. Teve essa ainda. Teve isso? Eu não lembro disso. Como é que foi essa história aí? Proibiu o moleque de menos de 18 anos jogar. Tá. Achei que tinha uma relação com o MBR. Lembro disso. Não, assim. E eles iam na LAN caçar. Eu lembro que teve uma vez que eu tava na LAN, eu tive que me esconder lá no depósito da LAN, porque eu era do time da LAN e, tipo, menor de idade não podia estar. O maluco achava que isso incitava a violência e, pô, o cara vai sair atirando por aí, bicho, né? Isso é maluquice, né? Aí eu começava a falar, olha, é melhor, o ser humano é competitivo. E é assim, chegado a uma luta, uma guerrinha, né? É muito melhor que isso seja no ambiente virtual do que no ambiente real, né? Ninguém morre de verdade, a coisa anda muito melhor. E aí, aos poucos, alguns pais começaram a acompanhar também. Você vê que, assim, quem chegou mais próximo viu que não tinha nada a ver esse negócio de violência, nem nada, né? Mas ainda tinha aquela... Eu enfrentei muito aquele lance, acho que com o NAC não, mas eu me lembro, foi o NAC. Alguém chegou para mim e falou assim, mas meu filho tem que estudar. Aí eu falei assim, olha só... alguém chegou para mim, eu não me lembro se foi teu pessoal, mas eu falei assim, olha só, dá um ano sabático para o teu filho, que ele vai aprender muito mais do que na escola, e depois ele vai fazer a escola e vai ser muito mais fácil para ele, né? E não deu outra, né? Você vê que a maioria da rapaziada toda se formou, né? O Kiko é médico, né? O Kogu fez direito, então a rapaziada depois se virou, né? Perdeu um tempo, perdeu. Não dá para você estudar, né, Nike? Como é que você vai estudar e viajar para os quintos toda hora lá? Não dava, sem condições. Foi bem na hora que eu terminei o colégio, principalmente ali em 2005, que veio aquele CPL World Tour, lembra? Que era cada mês em um país. Em um lugar. Em um país diferente. Então era foi sem nessa condições. Época que saiu aquele negócio daquele jogo novo que eles tinham lançado, que era tipo um Quake também, não foi isso? Era Painkiller, acho? Painkiller, isso mesmo. Era CPL World Tour, aí cada mês em um país, viajamos pra caramba. E é isso que o Paulo falou. Meus pais, era a mesma coisa que ele tá explicando aí, aquela dúvida, não sabe o que se trata. E é isso, as vantagens que trazia com o game. Eu consegui convencer muito pai com inglês, cara. Era um argumento assim que, pô, não tinha jeito. A gente não tinha como jogar se não falasse, né? E esse World Tour que você falou aí, 5. O World Tour foi, que teve a CPL lá no Rio. Teve no Sheraton. O World Tour foi, que teve a CPL lá no Rio. Teve no Sheraton aqui no Rio. No Sheraton. E ninguém discute isso, mas foi a primeira transmissão ao vivo via streaming, tá? E quem narrava era o Veslan. O Veslan que narrava isso, né? E quem bancou fui eu, para variar, né? quem tinha que pagar lá foi caro pra cacete. É verdade. Mas foi uma experiência também legal, cara, né? A galera nem imagina, né, isso daí, que não tinha transmissão ao vivo. Que era só o HLTV, que o Paulo falou que hoje em dia é o Gol TV. Você tinha que conectar só pelo CS que você conseguia assistir o jogo. Não tinha essa de ver a galera lá no palco. Você via depois vídeos e fotos, né? Até SWC 2006, Paulo, se eu não me engano, né? Não teve transmissão. Não teve. Você era só HLTV só HLTV. ou o Mirk. Ainda tinha o Mirk ou o Mirk também. Scorebot,
E essa CPL aí é a CPL da história que você jogou dinheiro lá pro Beto Tira, ali pro Gaules ali? Não era maluco, abalou. Eu só abanei. Só abanou. A rapaziada do G3X foi lá, porque como eu que banquei tudo, ele falou, porra, tá comprado o MIBR. G3X eu, no caso, tá, Flazeira? Aí o pessoal foi lá com nota de R$1, R$2, assim, aí eu cheguei junto com nota de $100. Abanando, mas abanando, jogando não, cara. Aí quebrou o gelo, né, cara? Depois eu conversei muito com o Gaules e os caras, graças à rivalidade que existia, teve muito mais graça, né? Com certeza, a rivalidade é muito bom. Essa rivalidade foi muito boa. Você tava no G3X nessa época aí, Nak, ou no MBR? Eu tava no G3X, tava lá, gritando que foi comprada, porque eu tava vendo o MBR ganhar do SK lá, e eu falei, pô, os caras trouxeram SK, estão dando switch aqui no Sheraton pra entregar o jogo. Aí os caras... A rivalidade era muito forte, velho. Era legal mesmo, né? Mas, de novo, com toda a rivalidade, também nunca vi ninguém nem se xingando. Já vi, né, no jogo, né, tentando desestruturar o cara, mas brigar, nunca vi mesmo. Pode até ter sido, conta isso, se tu viu alguma, eu não vi. Já teve umas... teve, né, mas nada demais, assim, que tem por conta do jogo, né? Foi briguinha mais... A galera deve saber uma historinha. E essa história... Melhor deixar... Deixa pra lá essa história. E essa questão esse ponto do apartamento, né? É algo que eu achava bem legal, porque hoje a galera chama de gaming house aí, né? De você morar e poder praticar junto com seus colegas de equipe. E eu me lembro que, pra mim, como jogador, ali era um sonho, né? Pô, tá morando lá no apartamento, lá no Rio, os caras se dedicam ao CS o dia todo. Como é que foi essa ideia da Gaming House? Porque eu não me recordo de nenhum outro lugar ter um time que as pessoas morassem juntos e se dedicassem ali. Mas não era Game House, você tinha o apartamento da galera, aliás, na Praia da Barra, né? Brincadeira, né, cara? Era na praia e tinha era Game Office, né? Era Game Office, que morava num lugar e jogava no outro, é verdade, jogava mais avançado ainda. É isso aí. E era um apartamento... pro escritório jogar. E voltava pro apartamento pra ficar bundeando, né, cara? Era uma cobertura de frente pra praia lá, meu. Né, Paulo? Não era bem. Não era cobertura, mas era o último andar. De ladinho você via, né? Mas era na Praia da Barra. Os caras se viam bem lá. Foi uma época muito boa mesmo. Você chegou a morar lá, Nak? Não, eu não cheguei a morar lá, não. A gente foi lá só pra jogar o Bootcamp Shuttle lá. O desafio, né, que rolava a obrigação de correr na praia todo dia, entendeu? Tinha. Que uma das coisas que a gente falava sempre, cara, pra você jogar bem, não dá pra ser sedentário, não, cara. Você tem que dar uma malhada, dar uma corrida, dar uma desopilada pra conseguir jogar direito, né? E o pessoal da SK, quando veio aqui, a gente viu que era isso mesmo, os caras malhavam todo dia. E quando vocês colocaram o Vesla no time, como é que foi? O BSL, né? Foi. Antes do Vesla foi o BSL. Primeiro de todos. Como é que foi essa questão aí de ter um cara internacional do time aí? Como é que você enxergou isso? O BSL já era meio que um norueguês meio, né, meio abrasileirado, né? Ele adorava vir para cá, né? E já era amigo da molecada lá, então ele entrou mais facilmente. Mas o que eu vi era o seguinte, os meninos precisavam muito, todo mundo chegava para mim e falava assim, não, eu não vejo nenhum skill melhor do que o dos brasileiros. Tá? Os brasileiros têm um skill muito bom, mas eles são péssimos em tática, em jogo em time, não sei o que. Eu falei, pô, você ensinar um perna de pau a jogar bola, você não vai conseguir, né? Mas você conseguir botar esquema de time num cara bom, você consegue. Entendeu? Então foi isso que eu pensei, olha, eu vou trazer os caras lá de fora para tentar colocar o time num estágio mais de competição do que de diversão. Apesar de, eu sempre falei, nunca deixe de se divertir, né, Nak? Sim. Ó, você está aqui competindo, pô, adoraria ganhar, mas se você parar de se divertir, desiste, cara, vai embora. Tá? Isso aqui tem que ser prazeroso pro gamer, entendeu? Então, isso é fato, né? Então, o que eu
queria fazer? Eu queria trazer a técnica, a tática europeia para o skill brasileiro. E a gente conseguiu, né, cara? Bem ou mal, foi uma subida bastante rápida, né? E como que funcionava naquela época essa questão da troca de jogadores? Era essa ideia de trazer uma pessoa do exterior. Você como gestor falava, cara, o time vai ser assim, essas são as peças. Era uma decisão mais do capitão, era o seu filho que estava mais ativo ali, o Prédio na época, e falava com você sobre isso. Como é que era? A gente deixava todo mundo participar, né? Mas quem mandava mesmo era eu. Não tinha jeito, né, cara? Aí eu falava, cara, mas eles é que chegaram e falaram, esse Veslan é um cara tido como capitão do time lá na Suécia, não sei o quê, esse cara vai acrescentar pra gente. O chato era falar quem vai sair, né, cara? Quem vai sair sempre foi... Para os meninos até era fácil, mas para mim não era, não. Né? Chegava, bicho, tu vai ficar num canto. Aliás, eu não falava isso. Falava, saiu do time, talvez em outra oportunidade volte. Tá? Que isso é uma coisa que a gente vai discutir também, se deve ou não ter 6 jogadores. Entendeu? Vou anotar aqui, então, para a gente falar desse ponto aí também, então, dos 6 jogadores aí. Vou anotar aqui para a gente passar por esse assunto. E o NAC levantou um ponto aí de uma história que eu queria ouvir aí, que é o bootcamp da Shuttle aí, que falaram que era... Quem ganhar, ganhava o computador, os caras do MBR iam perder o PC. Rola essa lenda aí do passado aí. Foi assim mesmo ou não? Conta aí, NAC. Foi não só o computador, né, Paulo? Valendo a tag ali, praticamente. Valia a tag. Pô, mas isso aí foi um pouquinho depois, né? Seguindo aí a timeline. 2003, veio o MBR, 2004 eles jogaram, trouxeram a IBSL, Veslan. 2005 veio o CPL World Tour. Foi quando eu entrei no G3X e o MBR tava lá com o Pred, Pava, Kogu, talvez o Eduzinho. Acho que o BTT chegou a jogar, uma época o Tom. Acho que depois. Tanto pouco depois, né? BTT. Na época começou com o Spaca, eu acho. Que tava não, acho que não. O Spaca não. Não? Agora o Spaca veio bem depois, 2009, né? Puta, quem que era? O Coraça tava ainda. O Coraça ainda tava nessa época, o Coraça, pô. Final de 2005, não tivemos resultados bons lá fora, né? O Brasil como um todo, a gente conseguiu ali um top 5, eu acho que foi o próprio MBR que conseguiu com o Coraça na CPL Winter. Eu, em conversa com o Kogu, eu e o El, do G3X, em conversa com o Kogu, queria juntar com ele já teve a conversa com o Paulo, né? Falou, Paulo, quero montar um time mais forte. No G3X tem uns meninos bons lá. Aqui eu tô me destacando, mas a gente não tá conseguindo ganhar. Nisso eu com o El também falando, vamos juntar com o Kogu que eu acho que vai dar bom. E beleza, vamos aí. O que aconteceu? A ideia do fazer o torneio, né? Veio a ideia. Primeiro a gente, teve toda a treta que a gente ia virar G3X, o Gaules voltou, falou que o G3X é dele. Aí ele falou, Paulão, deu errado aqui, vamos ter que montar um MBR, porque eu não vou conseguir montar o G3X, porque o Gaules tomou o nome. Aí o Paulo falou, vamos fazer o seguinte, vou manter o MBR aqui, você monta um aí, mbr.sp aí em São Paulo, e a gente faz um campeonato depois de um tempo aí, para ver quem vai ser o verdadeiro representante aí. Quem ganhar não só leva a tag, como leva os computadores do MBR, que são as shuttles, né? Resumindo bem a história, eu acho que foi isso, né, Paulo? Foi isso aí. Foi bem isso. E tinha um MBR.RJ, que era o MBR que era Revolts na época, virou MBR.RJ, MBR.SP, que era eu, Kogu, El, Kiko e Fênix, e o MBR principal, que era Pava, Eduzin, Coraça, O Pred ainda. O Pred não tava. O Pred parou, acho que na CPL na Inglaterra. Eu lembro que foi o último jogo deles. Foi na Inglaterra. Né? Na Inglaterra, eu lembro que eu tava assistindo lá, que era o último jogo. Ele jogou bem pra caramba, inclusive. E aí a gente foi lá pro Rio, nesse mini torneio, que funcionou assim. Era uma semana inteira os times se matando lá. Semana inteira. Todos contra todos, jogando, véio, todos os mapas. E a gente, eu lembro que a gente... Mas eram os 3 MBRs ou tinha mais time? Os 3 MBR só. Era o Bootcamp, Shuttle, MBR. E eram os 3 times se matando e a gente, no final das contas... O pessoal ainda sabe o que é Shuttle? Não sei, ó. Se não sabe, só um segundinho. Você tá com a Shuttle aí? Olha lá. Isso é uma relíquia, cara. Caramba, relíquia.
Esse aí era o sonho de todo gamer lá da época, lá era ter uma Shuttle. Uma Shuttle, cara. Daí, ó, Shuttlezinha. Ainda temos aqui a Shuttle que eu ganhei lá nesse campeonato que eu tô falando. É um PC, velho, uma Shuttle, ó. Vocês conseguem ver aí? Era o jeito do PC ser, é um computador, velho. Isso aqui. Ser portátil, né, cara? Era o PC gamer portátil. PC caro pra caramba. Era caro, e a gente levava ele pros campeonatos, a gente levava ele pro bootcamp nessa malinha aqui, ó. Viajava com essa malinha. Parece uma térmica, né? O Coraça era fundador também. E aí, pro fim de 2005... O nome Made in Brasil, vocês sabem que foi ele que colocou, né? Foi... isso aí é uma história que a gente deixou passar, que muita gente não deve saber, né? Da onde que veio o Made in Brasil, né? E você pede pra ele contar, ele omite a parte mais engraçada, cara, que o primeiro nome que ele propôs foi chimarrão. Eu falei, não, eu quero um nome brasileiro, de coisa brasileira. Aí ele, chimarrão. Eu falei, porra, chimarrão, bicho? Tu vai chamar um time de CS de chimarrão? Mas passou, até que ele falou, pô, MIB. Por que MIB? Made in Brasil. Eu falei, legal, mas tem um filme com esse nome, não tem jeito. E aí, verdade. Procurando o site, falou, olha, MIBR, que nem falou, Mebre, né? Mebre, o site é nosso. Então, vamos fazer. Bota lá e manda ver. Foi isso. Ele fala que ele viu na sola do sapato, isso aí é história. Que ele tava história, assim, pô. É história, né, que ele conta. Tava assim, olhando, pensando, aí viu lá no sola do sapato, Made in Brasil. Pensando. Não, primeiro, só porque o sapato também era muito forte no sul. Ele é sul e interior de São Paulo. Então ele deve ter pensado no chimarrão olhando o sapato. A gente poderia estar aqui, então, com a camiseta nesse momento de chimarrão, hein, velho? Já pensou, cara? Falando então essa questão aí de desafios, né? Como é que foi, quais eram os principais desafios que você enxergava na época e se você vê algum paralelo com hoje aí, como é que é? Cara, é uma época bem diferente, aquilo que eu te falei, né? Não era tão profissional, mas era tão competitivo quanto. Né? O maior problema que a gente tinha realmente era a falta de dinheiro, né? Agora, o primeiro patrocínio que eu consegui foi da NVIDIA, né? E o patrocínio da NVIDIA foi assim, alguém falou para mim, acho que foi o cara da DreamHack, o David na época. Ele chegou para mim e falou assim, cara, por que você não manda um e-mail para a NVIDIA te patrocinar? Eu falei, pô, boa ideia. Não é brincadeira não, cara. Foi um parágrafo assim. Né? Aí o parágrafo era assim, pô, eu tô fazendo um time aqui no Brasil, não sei o quê, e o nome é MIBR, e nós gostaríamos de saber se podemos ter o patrocínio da NVIDIA. A resposta foi assim, que prazer em te conhecer, $5.000 por mês fica bom? Eu falei, porra, isso é uma mina de dinheiro. Na vez, $5.000 na época eu não pagava nem as passagens, nem nada, mas a facilidade que foi, né, cara? Foi muito fácil arrumar. Então, a primeira coisa era essa, assim, ninguém sabia direito do que era necessário mesmo. Nem eu sabia, eu fui sabendo depois. Né? Você, para ter um time campeão, você não vai passar menos do que 20 semanas lá fora. E passar 20 semanas lá fora é uma grana, né? Passagem, hotel, ainda mais que a gente gostava de ir para Inferno Online, né, Nac? E a Inferno Online era na Suécia. Aí eles ficavam no Hotel Oden, que era tudo careca. E não era um hotelzaço, não, mas era caro pra caceta. Paulo era um cara legal, hein, Nac? Paulo era legal. Yuri, não vou te mentir nada pra você, não. Eu achava que isso ia ser um excelente negócio, e ainda acho, tá? Mas ainda acho muito difícil você conseguir gerenciar esse negócio, né? Da mesma forma que o jogador não pode deixar de se divertir, o gerente, no caso você, tem que saber que perder e ganhar é do jogo. Tá? Só que hoje envolve 10 vezes mais do que o que envolvia na época, ou até mais, né, cara? Até mais do que isso. Entendeu? Então tem que ter um sangue frio violento, né, cara? Muito sangue frio. Com certeza. E essa questão que você comentou dos patrocínios, o que eles esperavam em troca na época? Porque não tinha muita questão de mídia, né? Não tinham redes sociais até na época, era mais só a questão da camiseta, participar de evento.
Isso, você já tinha website, pelo menos, né? Então, olha, você me coloca lá no seu website. Os contratos vinham com, por exemplo, os contratos com a SteelSeries, vinha com, pô, você tem que usar os equipamentos todos da SteelSeries, não sei o quê, tem que estar sempre... E o pior, cara, aí chegava um Kiko da vida e falava, eu não gosto desse headphone aqui, não. Cara, é o patrocinador, mas eu gosto desse aqui, que não tem nada a ver. Né? Aí a briga era essa, porque você tinha que aparecer, era obrigado por contrato a jogar. Começou já a transmissão, né? E na transmissão você já tinha que mostrar que os seus patrocinadores estavam ali com você. Mas ainda bem longe do que é hoje, né? E você não tinha ninguém patrocinando que não tivesse envolvido de alguma forma ou com tecnologia ou com jogo mesmo, né? Marcas endêmicas que a gente fala, né? O Coca-Cola, cheguei aí na Coca-Cola, eu ia na dura, né, cara? Eu chegava lá, tem aqui, Claro, fui na Claro, na época, para falar, pô, os caras escutavam, falavam assim, mas quantos caras você consegue reunir no seu website? Mais de 50 mil. Ele falou, cara, 50 mil é o que todo mundo reúne, qualquer botequim da esquina tem 50 mil. Quando você chegar a 1 milhão, você fala comigo. Entendeu? E na época não tinha mesmo, a comunidade mesmo, quando enchia muito, botava 100 mil, 150 mil pessoas ali no Mirk, ali no HLTV, né? Depois é que isso começou a subir bastante. E questão de negócio aqui, da galera curiosa de saber assim, se o MIBR para você, além obviamente de todas as felicidades que teve como negócio, gerou caixa ali ou foi mais um investimento mesmo? Gerou um buraco monumental. Tem contabilizado, né, cara? Você tá doido. Tem contabilizado 2 milhões e 200 e qualquer coisa de reais da época, se você colocar. Caramba, hoje. que ano foi isso? 2006, A última 2004, contabilidade foi 2008. 2008, né? E aí tinha lá a empresa o Made in Brasil Esportes Eletrônicos me deve até hoje 2 milhões e tanto. Por isso que eu sei que o buraco é desse tamanho, entendeu? Entendi. É difícil, né? A galera acompanha bastante, né? Não tem muita noção dos números aí, dos bastidores. Até é legal a gente poder compartilhar o que a gente consegue para levar esse conhecimento também. Até pra galera que quer empreender no mercado, criar time ou se jogar. Difícil, cara. E na época os salários e os jogadores custavam pouco. O problema é mesmo passagem, estadia, isso aí é proibitivo. O que eu te falei, menos de 20 semanas por ano, você não consegue fazer um time competitivo. E eu vou falar, tempo, assim. Eu vou falar que se não fosse esse investimento do Paulo, eu acho que tenho certeza que jamais a gente conseguiria, velho. Então, temos que agradecer. Eu, principalmente, tenho que agradecer muito tudo isso daí, todo esse depósito que o Paulo fez acreditando no CS, acreditando no Brasil e acreditando na gente, porque se a gente não ficasse... E a gente ficava semanas na Suécia, a gente ia lá pra fora e a gente sabia as contas. Ele abria o jogo com a gente e falava, vou gastar isso aqui, eu preciso pelo menos 50% da premiação, senão... A premiação não é de você, e não pagava, e a gente ficava fazendo as contas, E a gente ficava fazendo as contas, puta, ó. Aí eu lembro até no comecinho desse time que a gente ganhou o Mundial, a gente falou, olha, a gente fez as contas aqui, pô, a gente tá 0x0 com o Paulo, ele deve estar feliz, viu? Porque tá 0x0 com esse campeonato aqui. E aí depois já encavalou de novo as dívidas, mas, cara, se não fosse isso daí... ia ser muito difícil o Brasil chegar lá fora e a gente conseguir esse nível que a gente conseguiu. É quase impossível. Quase impossível. E foi divertido, então, né, Nath? Foi muito divertido. Cara, nem sem palavras pra agradecer e... Não, eu também me diverti, pô. Não é por aí, não. É que eu tô falando... Mas o agradecimento, mas é o agradecimento de toda a comunidade, Paulo. Acho que o que o Nath falou, cara, é uma verdade pra todo mundo, assim, porque eu joguei muito tempo CS para jogar contra o MBR, para tentar um dia estar lá e acompanhava os campeonatos e acordava cedo para ficar vendo o Mirk lá, as linhazinhas dos nomes de quem matou quem e tava vibrando, imaginando como é que foi a jogada. E aí meu pai até brincava, pô, parece eu na época que acompanhava jogo de futebol pelo rádio, que está acompanhando aí pela linha de texto, né? Então...
todo esse investimento aí que você fez ajudou muito, né, para que o cenário de Counter-Strike no Brasil chegasse onde chegou hoje, com jogadores jogando os melhores campeonatos, disputando campeonatos internacionais, nos melhores times. Pô, isso é incrível. Assim, a base de jogadores que a gente tem no Brasil, acho que se deve muito a essa época também. Hoje no Brasil, olhando os números da Steam, aí, a gente está falando de 2 milhões de pessoas jogando CS no Brasil, CSGO. Então você vai pegar e olhar a demografia, a idade da galera. Tem muita gente. É um dos jogos que tem a faixa etária mais velha, né? Muito se deve da galera que jogava lá no passado. O range é grande, né, cara? Muito grande, muito grande. Dos 12 aos muito grande. 40 já. É um dos poucos jogos que a galera de... Eu tô com 32, o NAC tá com 57. Então, a gente pega um range muito grande, graças a todo... Obviamente, a todo mundo que jogou naquela época, que acreditou, que continuou trabalhando, organizando o campeonato e tudo mais. Mas eu acho que, avaliando todo mundo daquela época, o cara que mais pôs dinheiro pro negócio acontecer, com certeza foi você. Falar um pouco, então, da situação atual aí e das suas opiniões, então, fazendo paralelos com o passado. Tá acompanhando o CS desde a volta no MBR? Ou você tinha parado de acompanhar? Como é que tava isso aí? Não, eu acompanhava, sempre acompanhei. É que nem Fórmula 1, cara. Não é porque nós não temos mais brasileiro lá, um Ayrton Senna, um Nelson Piquet, que eu vou deixar de ver Fórmula 1. Eu vejo, né? Da mesma forma, eu não tenho mais o MBR, mas sempre procurei acompanhar alguma coisa. Não da mesma forma, né? Que eu andava atrás, né? Agora, até entre 2012 e 2014, eu não vi muito lá, mas vi o Luminosity aparecendo, tá? Vi, também acho uma vitória fenomenal, né? Vamos falar, os caras são o bicho, né? Eles saíram do nada e fizeram aquilo tudo. E conquistaram o direito de virar SK, né? E depois o direito de virar MBR. Eu acompanho, agora... Não é da mesma forma que eu acompanhava, né? Acompanhava antes procurando quem é melhor, quem é pior, não sei o quê, né? Como é que eu ia mexer no time. Agora eu acompanho mais na diversão mesmo. E, não vou te enganar, não. Fico muito triste quando perde. Então, começou a perder, eu vou embora. Eu não fico vendo, não. É muito chato. Perder é um negócio muito chato. Eu gosto muito de ganhar, né? Agora... E aí, quando... Desculpa, pode continuar. Não, agora, perder faz parte. O que não pode é chegar a um ponto que você não acredita mais que vai virar o jogo. A primeira coisa que eu falei com o NAC, esse pessoal vira o jogo, ele falou, vira sim, acredito nele, entendeu? Vamos ver. Mas tem que ser gente que consiga virar mesmo, que você dando treinamento, não sei o quê, consiga sair do buraco, né? Que está no buraco hoje, vamos falar a verdade, saiu dos rankings. Se o NAC fala que tem, eu acredito nele, cara, entendeu? Agora, eu olhando, eu estava meio cabreiro, né? Porque é difícil você pegar um time pronto no cenário brasileiro, né? O cenário brasileiro tem 3 times, na verdade, né? E os 3, bem ou mal, é mais ou menos como tinha na época do NAC lá, o G3X, o MBR e o GC, né? Hoje em dia, mais ou menos, você tem os 3 lá também. E tem alguns que podem vir a acontecer. Você pegar um time já pronto, por melhor que ele fosse dentro do Brasil, você no mínimo vai levar um bom tempo para botar esse time no nível internacional mesmo. Tá? De novo, opinião, eu não quero NAC de jeito nenhum que isso passe para os meninos lá para dar uma desanimada. Não, assim, eu só acho difícil, cara, né? Mas não é impossível, verdade. Se o cara estiver disposto mesmo, de repente tem que mexer numa, 2 peças, apesar de eu ser sempre contra mexer no time, às vezes 1, 2 peças são fundamentais, né? Você dá uma mexida, dá uma chacoalhada para o time começar a ganhar. A gente sempre espera ver resultado mais rápido, né? E até vi uma partida que ninguém bateu de frente lá com o Nave, né? Bateu de frente, eu achei legal, mas perdeu, né? Perdeu 2-0, mas só de bater de frente já está legal. Mas, de novo, eu jamais teria uma opinião mais abalizada que a do NAC, ou a sua, ou do pessoal que joga mesmo, que sempre jogou isso.
Eu sempre vou perguntar. Tem pergunta da galera aqui, o Aramis está perguntando: Paulo, você acha que um dia verás o MIBR ganhando um Major da atualidade aí? Big Fan here, Paulo. Manda um abraço para Belém. Um abraço para Belém, viva Belém, acho muito legal, já fui lá, legal mesmo. Agora, olha só, eu não tenho dúvida, né? Basta fazer a coisa certa. Tá? É o que eu estou brigando aqui com o Yuri. Pô, Yuri, o que você acha dessa ideia aqui? Pô, né? Eu acho que se a gente tomar o rumo certo, gente boa a gente tem, arrumar técnica a gente arruma. Se dinheiro tem mais hoje do que tinha na minha época, né? Então acho que consegue sim. Aramis, eu tenho fé. A questão dos 6 jogadores. A questão dos 6 jogadores. O que você acha disso aí? Eu acho, assim, terrível, porque um cara vai falar assim, pô, vou ficar de fora, né? O que tá lá dentro vai ficar assim, pô, esse cara pode entrar no meu lugar a qualquer momento. Entendeu? Então você cria um clima que eu não acho muito saudável. É muito melhor e muito mais desafiador o que eu fazia antes. Se vier um time melhor aqui, passa por cima de vocês todos, entendeu? Então, não é assim um que está desafiando os outros. Você tem um desafio global contra o seu time inteiro. Então, eu acho que ter um 6º jogador não ajuda. Tá? Prejudica a unidade do time. Você leva tanto tempo para um ter confiança no outro, né? Para você destruir com isso. Agora, perguntar aí, negócio da pressão da torcida, né? Isso é natural, né, cara? Competição vai ter pressão. Se você estiver dando o seu melhor, né, e não está conseguindo, não há o que a torcida também fazer. Não vai dar uma de mancha verde e sair demolindo o carro do cara, esse tipo de coisa, é maluquice. Né? Mas sempre existiu, né? Sempre existiu. Pergunta do Matheus Molinar. Salve, Pevel, presente na sua aula. Queria saber se você ainda tem interesse de investir / participar do cenário de esportes. Sem dúvida nenhuma, adoraria. O problema é que investir é dinheiro, né? Eu preciso fazer dinheiro primeiro para depois investir, mas sem dúvida, eu tô de certa forma aqui investindo, né? Investindo meu tempo, investindo porque eu gosto, né? Eu gosto disso. O que acha da decisão do MBR não ter ficado com o plano? Pergunta polêmica essa da produção. Polêmica. Você acompanhou isso? Você acompanhou essa discussão aí que rolou, Paulo? Não, eu até ouvi falar, mas não tenho condição de falar se foi uma boa decisão ou não, cara. Não tem. Beleza. @VJC. Paulo, me diz o que você acha do menino que você apresentou ao mundo e trouxe 3 mundiais para o Brasil. O menino Fênix. Cara. O Fênix é um cara fora de série, né? Garoto, na época que ele chegou, né, Nac? Acho que ele era 2 anos mais novo, ou 3 anos mais novo que todo mundo lá, que o time todo. Era um cara fora de série, bicho. Deixa que o Fênix resolve o problema, cara. E ele, o que ele falou aí, trouxe 3 títulos, né? Ele pegou com o MIBR, pegou com o Luminosity, não é isso? E pegou com esse cara. Esse é o cara. Esse é um dos melhores que eu já vi. Agora, ele, pessoalmente, calado na dele, né? Sempre foi muito na dele, nunca foi muito de fazer bagunça, não. Conta a ideia pra galera aí, conta aí. Olha só, é uma peneira, é como é feito hoje em qualquer esporte, né? Você tem uma peneira onde você vê quais são os melhores jogadores que existem. Então, qual era a ideia? Foi o que eu falei, olha, a Gamers Club, ela tem campeonatos, que o pessoal vai lá, disputa campeonatos, aí você me falou, pô, mas quando o cara começa a aparecer, já vem um cara e assina com ele, né? Pois eu faria uma peneira só do MBR. Você entrou nessa peneira, você já está assinado com o MBR. Vai ganhar merreca no nível lá embaixo, uma merrequinha, tá? Quando você estiver no nível mais alto, você já está ganhando uma merreca melhor, mas ainda é merreca, entendeu? Você só vai ganhar bem quando você for MBR. Mas você tem essa chance de ser, tá? Vou gastar muito menos do que pagar o que vocês pagaram para os caras hoje, entendeu?
O NAC que é bom de conta, faça a conta. Quanto você gastou para botar o time hoje e como você gastaria numa peneira que nem essa que eu estou te falando, que é exatamente o Gamers Club, né? Um pouco diferente, aquilo que eu te falei também, né? Você deixa os caras jogarem, cara, deixa o cara ser o melhor do prédio dele, deixa o cara ser melhor do bairro dele, deixa o cara ser melhor da cidade dele, deixa o cara ser melhor do estado, até ele chegar lá no topo da pirâmide, entendeu? E é uma coisa que a gente estava falando já de bastante tempo da Academy, que o NAC tá de olho nisso aí, mas com certeza a gente, tanto por uma questão de poder evoluir o time, quanto uma questão de custo-benefício, como você citou, né? Eu só não sei se é a questão de colocar o Academy e o MBR e se enfrentar para ser a grande batalha ali, é algo que eu acho que a cenoura atrás, a cenoura à frente, a cenoura atrás. Essa aí é que é do jogo. Isso não é maldade, não é nada, é do jogo. Você tem que estar sempre competindo no nível mais alto possível. Se você não estiver no nível mais alto possível, dá lugar para outro, cara. Agora, de novo, eu não acho aquilo que você falou, os melhores jogadores. Não, eu acho os melhores times, né? Como foi no caso nosso lá. O melhor time leva. Tá? Depois, com calma, tem um que está com problema, que não quer, que não está indo bem, aí você pode até mexer. Mas o time ele tem que andar junto. Eu falo a beça, não, já são 9h30, não, cara. Não, tá tranquilo. Não, foi muito legal ouvir esse papo assim, porque é uma coisa que a gente tem conversas constantes e a galera não... E eu falei, pô, quando a gente tava pensando de fazer esse bate-papo, eu falei, pô, o Paulo é um cara que eu admirava ali lá atrás, por tudo que construiu ali, e eu tinha várias curiosidades, né, era um negócio saudável, era um negócio que você fazia por prazer, que você acreditava, fechando o vermelho, deu certo ou não, como você chegava, né? E você compartilhou várias das suas histórias comigo, dos seus aprendizados, principalmente algo que para mim era novo, né? Que como eu falei para você, eu assumi esse desafio do BBR muito mais por respeito e gostar da história que você fez, construiu, e de amor ao MBR como torcedor de fato, né? E tá assumindo esse desafio. Então, falei, pô, ninguém melhor do que o Paulo para eu bater o primeiro papo e saber como é que ele se dedicava, o que ele pensava, se ele acompanha ainda hoje. E foram conversas muito produtivas para mim, assim, me fizeram refletir em vários pontos. E eu falei, pô, seria legal bater esse papo abertamente, apesar da... Aí já conversou da maioria desses tópicos já, mas eu falei, pô, seria legal a galera saber que o Paulo tá aí, firme e forte, e tá acompanhando e ouvir um pouco das suas opiniões aí. Gostaria muito de agradecer o tempo de vocês aqui com a gente, Paulo e NAC. É uma honra estar com vocês, caras que, apesar de eu ter uma idade parecida com a do NAC, mas foram caras aí, vocês são caras que eu cresci assistindo, vendo aí, admirando. Um espelho para profissionais do mercado dos esportes eletrônicos. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por quererem ajudar o MBR, estarem trabalhando de alguma forma no MBR para que a gente volte a alcançar o topo. Obrigado à torcida aí que está acompanhando, inclusive a galera aí que curte me dar umas cutucadas aí. Tamo junto, né? Tamo junto nessa. A gente vai dar junto a volta a gente vai trabalhar muito para dar a volta por cima com o MBR ainda e colocar o MBR no lugar que com certeza a gente merece, com o esforço de todo mundo, com o apoio da torcida e com a paciência que você citou aí. Obrigado pelo tempo, obrigado Tibor que tá na produção aí ajudando. Ricardo Nack, para fechar aí. Cara, é isso, acho que você já falou tudo e eu também só tenho a que agradecer a oportunidade de estar aqui de novo defendendo essa tag, a oportunidade de estar conversando com o Paulo aí, que foi, cara, bastante saudade dos tempos aí. Violenta, né? Violenta, cara, né? Se um dia a gente puder reunir todo mundo aí depois dessa pandemia, seria sensacional. Acabou a pandemia, a gente podia mesmo, hein? Porra, podia seria juntar, sensacional. Faremos. E dar aquelas camisetas que você prometeu. Faremos, com certeza, com certeza. As camisetas já foram pedidas para serem enviadas faz 2 meses já. Estamos aguardando a produção aí. Não dá nem para comprar, não tem mais camiseta, por isso que não chegou ainda. Muito obrigado. Nosso próximo torneio do masculino é a Blast ali, por volta de 14 de abril, não sei a data do jogo ainda.
Rainbow Six estamos jogando todo final de semana e feminino, o próximo campeonato em breve aí a gente vai passar para vocês. Obrigado, pessoal, continua acompanhando a gente. Abraço, valeu, tchau, tchau. Abraço. Valeu.